Olá pessoal, tudo bem? Olha, é uma satisfação estar conversando com vocês. É uma conversa simples de alguém que tem assim uma relação muito especial. Vocês são muito importantes. Eu quero aqui dar uma saudação especial. Eu espero que vocês estejam aí no São João comemorando, mas não esquecendo o nosso compromisso das avaliações no dia 29. Eu estou falando aqui com os segundos anos, segundo ADM-A, o segundo ADM-B, o primeiro TDS, o segundo TDS-A e o segundo TDS-B. Ok, pessoal? Então veja, o objetivo aqui é colocar a par de vocês como está organizada a nossa prova. Viviane já está com a prova. Olha, a prova está show de bola, só esperando as letras bonitas de vocês, mas mais do que isso, a reflexão de vocês, tá certo? Vejam, antes da gente falar sobre a prova, como ela está organizada, a prova de filosofia e a prova de sociologia, eu gostaria de brevemente falar a respeito do estudo. Eu, pessoalmente, você pode até discordar de mim, não tem problema nenhum, mas eu acho que o estudo, ele não deve ser encarado como peso na nossa vida. Culturalmente, a gente tem o estudo como algo muito difícil, algo que não é legal, mas eu entendo o estudo como um elemento que vem agregar de forma fundamental o desenvolvimento humano. É você ter possibilidade de conhecer cultura, é ter possibilidade de intervir na realidade. Então, o conhecimento, ele nos humaniza, mas ele faz muito mais do que isso. Ele também aponta para a nossa própria organização da vida, para o nosso próprio ideal, para o nosso próprio projeto de vida. Então, o estudo é algo assim que deve ser defendido e que deve ser entendido como um momento importante. E vocês estão num período, olha, um período crucial, um período que o futuro não é amanhã, é hoje. E ele passa pela questão do estudo. Mas vamos lá, vamos deixar de falar um pouco dessa questão do estudo e vamos ao que vocês estão esperando. A prova de filosofia, ela está organizada em 8 questões, certo? 5 questões são objetivas, e essas 5 questões vocês vão encontrar no livro de filosofia, na página 200 e... Eita, deixa eu dar uma pescada aqui, posso? Deixa eu ver. 264 a 266. 264 a 266. Vejam, se eu informei a outras páginas, vocês não levem em consideração. 264 a 266, vocês vão encontrar as questões a respeito de um dos grandes filósofos na história da filosofia, que viveu no período clássico, no período áureo de Atenas, na Grécia, que é o nosso amigo chamado Aristóteles. Ele vai ser discípulo de Platão, passou 20 anos na academia de Platão, mas depois ele discorda de Platão. Platão, ele é idealista, já Aristóteles vai ser mais realista. Um aponta para o céu, o outro para a terra, mas eles trazem ensinamentos interessantíssimos. Por exemplo, quando a gente olha para o Aristóteles, foi um cara versátil. Naquele tempo, naquela época, o filósofo era um conhecedor de todas as áreas. Hoje é diferente, nós temos as especialidades, há uma mudança da realidade, mas naquele tempo o filósofo era um conhecedor. Veja bem, Aristóteles, ele vai educar o grande Alexandre na história, vai ser um educador. O rei Felipe II, pai de Alexandre, chama para que ele faça assim um tipo de tutor no campo do conhecimento. Você imagina a capacidade de Aristóteles. Ele conhecia de tudo: biologia, psicologia, a questão da linguagem, a questão da política. Ele fez uma pesquisa sobre as constituições existentes na sua região, nos estados e tal. Ele estudou a questão da ética, a questão da moral. Ele estudou a questão da zoologia, das plantas, dos animais. Ele descrevia, escrevia. Olha, ele trouxe uma contribuição bastante relevante para a história. Então, quando você fala em Aristóteles, você fala numa capacidade
intelectual, um grande pesquisador que deu uma grande contribuição, ok? E aí, nessas 5 questões, vocês vão trabalhar o conceito de praxes, o conceito de paixão, a questão do conceito, quando ele fala do homem, do comportamento humano, e ele fala do comportamento animal. Vocês vão gostar. São 5 questões, show de bola. Então dá uma olhada na página 200, eu sou ruim de memória, deixa eu dar outra pescada, 264 a 266, vocês vão encontrar, tá certo? Então aí você tem 5 questões. As outras questões, nós vamos trabalhar nas áreas da filosofia. Lembram que nós trabalhamos que para a gente conhecer uma disciplina, uma ciência, a gente precisa conhecer, é claro que filosofia não é ciência como a gente entende, ela é muito interessante porque ela questiona a própria ciência, mas para você compreender o objeto de estudo da filosofia, a gente discutiu isso, nós temos 6 áreas da filosofia, né? E aí o que é que acontece? Eu vou fazer questões ligadas às áreas que a gente estudou. Uma primeira, e essa é objetiva, é a questão da metafísica. A segunda, que também é objetiva, é a questão da epistemologia, que trata do conhecimento. Depois eu vou trazer uma questão aberta sobre uma área chamada estética, que trabalha a questão da arte, a questão do belo, do feio, da beleza. E aí eu vou colocar lá umas questões, problematizar para poder saborear a sua reflexão. Se a beleza é histórica, se a beleza é pessoal, se nós vivemos hoje na nossa contemporaneidade sobre alguma ideologia da beleza, né? Alguma questão assim de uma pressão sobre essa questão da beleza. Nós vamos trabalhar isso com relação à estética. Uma outra questão aberta na área da filosofia, nas áreas da filosofia, melhor dizendo, vai ser sobre a lógica, que é a área que trabalha a organização do pensamento, da linguagem, a questão dos argumentos. Eu vou pegar lá uma falácia. Você já sabe que a gente discutiu isso em sala de aula. Então, a falácia, eu vou colocar lá uma falácia e você vai identificar essa falácia, você vai trabalhar essa falácia e vai ser interessante a sua criatividade, a sua posição. É uma falácia bem polêmica, você vai gostar, tá certo? E uma outra questão aberta, ainda ligado à questão das áreas da filosofia, vai ser sobre moral e ética. A gente pensa que é a mesma coisa, mas a gente viu que elas se relacionam, mas elas são diferentes. Aí eu vou colocar uma charge de uma realidade presente no contexto da Amazônia, né, que sempre teve, mas agora está muito mais evidente essa problemática, e eu vou colocar lá essa charge, você vai identificar o que é que essa moral e como é que essa ética julga essa moral. Vai ser outra oportunidade de você estar trazendo aí uma produção bastante interessante sobre essa questão. E aí nós terminamos, né, a prova de filosofia com essas questões, e aí vai ser show de bola. Agora a prova de sociologia. A prova de sociologia nós não poderíamos deixar de abordar esse filme que foi um sucesso nas turmas, né? Eu passei na maioria das turmas o filme chamado Náufrago. É um filme de uma produção americana, no ano de 2000, estreou no Brasil em 2001, foi sucesso de bilheteria, mas não foi só isso, foi um filme que traz questões da natureza humana, né? Você lembra daquele cara que trabalhava numa empresa, né, de entrega de encomendas da aérea e tal, e cai numa ilha deserta, numa ilha apresentando uma realidade difícil. O cara, só ele sobreviveu e ele agora vai ter que se readaptar. E ali eu vou trabalhar alguns conceitos no campo da sociologia. São 2 questões aí sobre esse filme, tá certo? Depois eu vou abordar uma questão da atualidade. As ciências humanas abordam a realidade é o currículo, né? Então eu vou trazer, infelizmente, uma notícia triste que foi o desaparecimento e depois a confirmação da morte.
o assassinato de 2 grandes ativistas do meio ambiente que defendiam a Amazônia, amavam o que fazia e também trabalhava com os índios, que foi o Don Phillips, um jornalista britânico, que estava escrevendo um livro sobre a Amazônia, né? E o Bruno, que é aqui de Pernambuco, ele fez a Universidade Federal e saiu, fez o concurso da FUNAI, passou, né? E tinha um trabalho assim bastante enérgico diante de uma realidade bastante difícil. Ele, até na FUNAI ele foi perseguido, mas ele continuou trabalhando nas reservas indígenas, né? E ali ele foi perseguido junto com o jornalista, ali numa região de indígenas, ali na Amazônia, né? Veja, a turma mata de uma forma violenta com arma de caça. Além de matá-los, eles esquartejam e queimam e saem distribuindo em vários lugares os corpos desses 2 ativistas que se inserem aí ao número que é exorbitante no mundo, no Brasil, na América Latina, sobretudo o Brasil, se destaca negativamente. E aí nós vamos trabalhar. Eu vou colocar algumas questões para você identificar o que é correto e o que é errado com relação a esse triste acontecimento que se soma a tantos outros, né? E aí você tem a interferência do madeireiro, da questão do agronegócio, você tem a questão das drogas, você tem a questão da pesca ilegal, você tem toda uma situação que torna aquela região uma terra sem lei. É algo muito sério. E eu vou trazer isso para você identificar o certo e o errado, ok? Uma outra questão ligada a isso, na prova de sociologia, é sobre o saber indígena, já que a gente está discutindo isso. Então eu coloco um texto de um pesquisador, que é um texto altamente questionador sobre a maneira que nós vivemos. E aí a gente vai fazer um confronto. A maneira que os índios tentam viver, né? E ao mesmo tempo a maneira que nós vivemos. Como é que a gente olha para a natureza, como é que eles olham para a natureza, como é que a gente olha para as coisas da vida, Então a gente vai fazer, é um texto muito interessante que vai possibilitar a sua criatividade, a sua reflexão, ok? Depois nós vamos ter questões sobre o positivismo. Você lembra? O positivismo é uma filosofia presente na sociologia, que é uma visão de que a ciência resolveria todos os problemas da humanidade, né? O positivismo, aí você tem o seu idealizador como Augusto Comte. Esse Augusto Comte, ele vai também trabalhar uma questão que eu coloco na prova, que é a lei dos 3 estados. Eu não vou nem falar, porque senão eu entrego a questão. Então, a lei dos 3 estados, o que é isso? Você lá na prova vai poder também identificar essas questões, ok? Eu vou trabalhar uma questão de Emily Durkheim sobre o fato social. Ele diz que o fato social sociabiliza o indivíduo, o fato social é externo, dá aquelas características todas. Então uma questão vai estar lá com o Emily Durkheim, ok? E eu creio que é isso. E aí a gente vai terminando aí a prova de sociologia com essas questões, tá certo? Olha, eu desejo a você que você faça uma boa prova. Nós, professores, nós não pensamos em perseguir ou colocar uma prova difícil. Não, eu quero colocar uma prova que ao mesmo tempo te desafie, mas também venha me ajudar. Eu quero ouvir, eu quero ler, eu quero corrigir nesse escritório que eu estou aqui, né? A gente fez aqui uma reformulação, tá show de bola, né? É um lugar que eu gosto da casa, é esse lugar aqui, certo? Então aqui eu vou corrigir as provas de vocês e eu vou ficar muito feliz com esse escrito de vocês. Quando a gente escreve, a gente diz quem nós somos, né? E quando a gente faz uma prova, a gente tem que ter zelo, a gente tem que gostar da gente mesmo, mostrar que a gente é capaz, e vocês são capazes, tá certo? Um forte abraço e tenha aí um feliz São João, e dia 29
show de bola na prova de Filosofia e Sociologia. Forte abraço para as turmas do 2º ADMA, 2º ADMB, 2º TDSA e 2º TDSB. Tchau, pessoal!